Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, E nós fechamos o Evangelho de Mateus, a meditação no Evangelho de Mateus. Nós fechamos ontem, E hoje estou fazendo um editorial, dando aí um resumo geral em relação à meditação desta santa palavra que foi o Evangelho de Mateus, que nós iniciamos no mês de novembro, Então, a intenção, quando eu comecei, a meditação no Evangelho de Mateus, é porque naquele mês, no mês seguinte, viria o mês de dezembro, onde o mundo inteiro se comemora o nascimento de Jesus, E eu queria falar de Jesus, enfatizar, focar, somente em Jesus, somente nos feitos de Jesus, E aí eu peguei o Evangelho de Mateus, porque são 4 evangelhos, São 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus é o primeiro, o segundo evangelho é Marcos, O evangelista Marcos, o terceiro evangelho é do evangelista Lucas, E o quarto e último evangelho, é o Evangelho de João, E então eu falei, eu vou pregar aqui como está no mês do nascimento de Jesus, Embora nós sabemos que se comemora o nascimento de Jesus no mês de dezembro, 25 de dezembro, dia de Natal, Mas existe aí, uma dúvida se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, mas que não vem o caso, não importa, o que importa é que Jesus nasceu, E Jesus veio para a salvação da humanidade. Se ele nasceu em 25 de dezembro ou se foi em abril, não tem problema nenhum, não faz a menor diferença, O que importa é que Jesus veio para a salvação da humanidade. Jesus veio num projeto de Deus, para com a humanidade, Porque o Senhor, olhando o céu abaixo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não viu um justo sequer para levar o plano de salvação de Deus avante, Foi iniciado, muito bem iniciado com Moisés, 1445 anos atrás, Atrás que eu digo, antes do nascimento de Jesus, E foi iniciado, mas não foi possível fazer com que ele não foi suficiente para a salvação da humanidade, Então faltou faltou o cumprimento daquilo que já estava determinado, A lei era boa, a lei é boa, Mas o povo não dava conta de cumprir, Os homens não conseguiam levar avante o plano de Deus através das leis, E não fazia cumprir, então só estava havendo sacrifício mais sacrifício, sacrifício mais sobre sacrifícios e nada de salvação de almas, E aí foi quando Deus resolveu, juntamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus, viesse à Terra para implantar o plano de Deus para a salvação, Mas como isso se daria, Então foi através do nascimento de uma virgem, Jesus foi concebido no seio de uma virgem, Essa virgem, ela foi avisada pelo anjo antes de Jesus ser concebido, que ela conceberia e daria luz, ao Filho de Deus, E ela inclusive perguntou como é que isso se daria, se ela era virgem e não tinha conhecido varão nenhum ainda, E aí o anjo falou para ela que ela conceberia pelo poder e graça do Espírito Santo, E assim foi feito, e assim ela concebeu, Jesus nasceu e veio para salvar a humanidade, E os 4 evangelhos, irmãos, eles falam basicamente as mesmas coisas, Difere muito pouco um do outro, Mas no geral, os 4 falam da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, E fala do plano de salvação, dos feitos de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, Aquilo que foi possível publicar, que era suficiente para a salvação da humanidade,
A palavra de Deus afirma que se tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, se fosse publicado, conforme a Bíblia Sagrada, não caberia no mundo, não haveria lugar para guardar a quantidade de livros publicados pelos feitos de Jesus, né? Mas foi publicado o básico, o suficiente para a salvação da humanidade, né? E os 4 evangelhos falam basicamente as mesmas coisas, diferem muito pouco um do outro, como eu disse. E o Evangelho de Mateus, por ser o primeiro, né? Então, eu acho ele muito completo, né? Eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Eu gosto dos 4, eu gosto da palavra da Bíblia inteira, né? Mas o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro, né? E também eu gosto muito, eu acho que ele é bem completo, né, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus passou, de tudo que aconteceu com ele, enfim, de tudo, de um modo geral, né, o Evangelho de Mateus é muito bom, é bem completo. Aí eu falei, por que não, né, numa época específica em que a humanidade inteira está voltada aos seus sentimentos, seus pensamentos, né, seus entendimentos, por o nascimento de Jesus, que é Natal, 25 de dezembro, né? Cada um comemora da sua forma, do seu jeito, né? Mas todos têm na cabeça, né? E também no coração que está comemorando o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Senhor, né? O unigênito de Deus, né? E aí, com isto, como as pessoas estão voltadas, então, quer dizer, o clima muda. Natal, o clima muda no coração das pessoas. O clima muda na vida das pessoas. O clima muda no lar das pessoas. O clima muda no relacionamento das pessoas. Então, tudo muda, né? Tudo muda. As pessoas ficam muito mais acessível, né? Fica muito mais vulnerável, muito mais perceptível de um modo geral, né? Por causa desse sentimento que toma conta de todas as pessoas, de todo o ser de forma geral, né? De todo o nosso ser, né? Nós somos acometidos de um sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de união, sentimento de graça, né? Natal é isso, Natal é comunhão, né? Natal é comunhão, cada um comemora o seu jeito, mas o amor de Cristo invade os corações, os lares, as famílias, e tudo melhora no meio de Natal. E eu falei, por que não falar de Jesus, né, para esse povo todo, né, que cada um comemora o seu jeito, o seu entendimento, né, mas falar do que realmente aconteceu, né, como foi que Jesus veio, como foi que Jesus nasceu, como foi que Jesus viveu, né? Como foi que Jesus falou, implantou, o que ele passou, né? Tudo que aconteceu com Jesus, né? Então a intenção era pregar, foi basicamente uns 45 dias antes do Natal que eu comecei. Falei, quando chegar no Natal eu vou parar de pregar Mateus e vou voltar a pregar da forma que eu sempre preguei, né? De forma voluntária, espontânea, a mensagem que Deus me desse, eu estaria trazendo ela para os irmãos, né? E aí, só que quando eu preguei esses primeiros 45 dias que chegou no Natal, né, eu não senti nenhuma vontade de parar, eu não tive como fechar, né, encerrar ali as minhas pregações do Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus, né. E aí eu senti de continuar, né? Deus colocou esse intento no meu coração, né? E eu continuei a pregação do Evangelho de Mateus, né? E nós estamos hoje já, eu estou fazendo aqui esse editorial, fechando, né? Para mostrar para os irmãos por que eu fiz isso, né? Muitos irmãos, muitas pessoas, talvez não tenham entendido qual foi o meu propósito, né? De estar continuando com o Evangelho de Mateus. Por que só Mateus? Por que ele só prega em Mateus? Por que não prega em outra carta, né? E então foi isso, irmãos, né? Foi coisa de Deus mesmo no meu coração, sabe? Então eu dei continuidade, continuei pregando o Evangelho de Mateus, né? E vocês podem ver através dos vídeos que nós fizemos desde o início até agora, né? Não tem um dia, não tem um versículo pulado, né? Que nós tenha pulado escolhendo o que pregar, o que falar para os irmãos, né? Eu preguei o Evangelho de Mateus integralmente, graças a Deus. Nesse período todo, teve 2 dias que eu não produzi vídeo nenhum, porque eu fui impossibilitado, um dia por problemas técnicos e outro por problemas pessoais no outro dia, né? Mas fora disso, nós estamos fechando 7 meses pregando o Evangelho de Mateus, nós pregamos versículo, carta por carta,
versículo por versículo, né? Aliás, capítulo por capítulo, versículo por, porque a carta é de Mateus, muda o capítulo e os versículos, né? Então nós pregamos o Evangelho de Mateus inteiro, integralmente, não pulamos nenhuma carta, nenhum capítulo, né? E nenhum versículo, pregamos integralmente. Do jeito que ele veio, eu preguei e meditei com os irmãos, né? De acordo com o entendimento que o Senhor há me dado, né? O Senhor tem me dado, através do seu divino Espírito Santo, né? Então está integralmente para os irmãos. Nós enfrentamos tudo e a todos de todas as formas para poder concluir esse evangelho. Então, o Senhor, graças a Deus, nos deu uma grande vitória, porque nós foi possível concluir, né? Foram 7 meses aproximadamente, né? Da pregação do evangelho de Mateus, né? Então nós conseguimos levar uma palavra, o evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? Que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente muitas vezes na igreja, irmãos, quando a gente está nos cultos na igreja, a gente prepara uma pregação para cada dia, é basicamente isso. Tem dia que Deus muda, nós preparamos uma coisa, a gente prepara uma palavra, quando chega ao que você sobe no altar, até subir no altar, você fala, você está com aquela palavra na sua mente, na sua cabeça, para poder pregar aquela palavra, você até marca, né? Até marca, coloca um marcador na Bíblia para poder marcar a carta, para não ficar perdendo tempo durante o culto, porque o tempo é muito curto, né? E depois que você sobe no altar, dobra os joelhos e faz uma oração, ali na oração Deus te dá uma outra palavra. Quer dizer, não é esta a mensagem que você vai trazer hoje, você vai trazer essa daqui. Ao que você fala amém, que você levanta da oração, daquela breve oração que você acaba de assumir o altar, porque tem a primeira parte ali que os irmãos nos auxiliam, né? E nós subimos no altar para pregar, para trazer a mensagem principal. Olha que isso acontece, logo que nós falamos amém, que a gente levanta, a gente já levanta com uma outra palavra na cabeça, no coração, porque Deus falou conosco ali de joelho dobrado e nós mudamos, e Deus muda a mensagem que nós vamos pregar. No caso do Evangelho de Mateus não foi diferente. Eu senti o desejo de trazer o Evangelho inteiro, do princípio ao fim, com os irmãos, até concluir integralmente o Evangelho de Mateus. Ou seja, desde o nascimento de Jesus, né? Jesus viveu 33 anos de vida, irmãos. Os primeiros 30 anos ele viveu como todos nós vivemos, né? De forma normal, né? Forma normal, só que sem pecado, sem nenhum pecado, sem transgredir, nada de transgressão, nada de pecado, né? Jesus teve uma vida de nazirado de Deus, uma vida totalmente reservada para Deus, né? E ele, Jesus, não namorou, não noivou, não casou, né? A noiva de Jesus é a sua igreja, né? A noiva de Jesus é a igreja de Cristo, ela é a noiva de Jesus, né? Então daí nós, graças a Deus, o Senhor nasceu, cresceu, viveu até os 30 anos de idade, vida digna, honrada, honesta, de homem trabalhador, experimentado nos trabalhos, está lá em Isaías, né? E Deus preparando ele, capacitando ele para poder assumir o comando total, né, dos céus e da terra, né? Deus preparou o seu Filho unigênito para isso, né? E Jesus cumpriu ali toda a missão que Deus deu para ele, né? Nasceu, viveu. Quando chegou aos 30 anos, começou o seu ministério. Até os 30, Jesus era filho de Maria e José, né? Filho adotivo de José, nascido de Maria, né? Concebida pelo Espírito Santo de Deus, né? E ali José faleceu. A Bíblia não relata quando foi que José, o pai adotivo de Jesus, faleceu, e Jesus assumiu o comando da casa e tomava conta da casa, né? Era Jesus, né? Maria, sua mãe, né? E seus 5 irmãos, mais 5, ele teve mais 3 irmãos e mais 2 irmãs, a Bíblia menciona, né? Se teve mais algum, a Bíblia não menciona, só menciona esses 5, né? Que foram Tiago, José, Judas, né?
e Simão, né? Então foram 5 irmãos e 2 irmãs, né? Tiago, José, Judas e Simão, né? E mais 2 irmãs, a Bíblia menciona. Estes são os irmãos de Jesus, né? E aí ele assumiu o ministério dele. E no ministério dele, ele implantou em 3 anos todo o plano de salvação de Deus em 3 anos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E eu digo que esses 3 anos representa esses 3 anos da preparação do Evangelho de Cristo, né? O Evangelho da paz, o Evangelho de salvação, a palavra genuína, real e verdadeira, né? Esses 3 anos representa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E assim foi implantado todo o plano de salvação da humanidade. Jesus durante o dia pregava, durante a noite ia para o monte orar com o Pai, orar ao Pai, o Pai falava com ele, falava com o Pai, e dando as missões de cada dia que era para poder passar, e ele enfrentou tudo e a todos para poder cumprir o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E graças a Deus, hoje nós somos incontável, né? É incontáveis o número de israelitas, né, que existe hoje, né, porque aceitou o Evangelho de Cristo, aceitou a pregação de Cristo, entendeu? A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, começou após Jesus ter sido morto, crucificado e ter ressuscitado. Os apóstolos começaram a igreja de Cristo, né? Os 12 apóstolos são os fundadores da igreja de Cristo, né? Essa igreja evangélica que existe hoje, a genuína, real e verdadeira, ela foi aberta, né? Ela foi aberta pelos apóstolos. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, ele é a cabeça da igreja, né? E nós, membros de Cristo, somos o corpo de Cristo, da igreja, né? E Deus, o Pai Todo-Poderoso, é a cabeça de Cristo. Amém, irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso é a cabeça de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, a obra é de Deus, a igreja é de Cristo, né? E nós, os membros do corpo de Cristo, os membros genuínos, o que é ser membro de Cristo, pastor Israel? Ser membro de Cristo é aquele homem e mulher, macho e fêmea, como diz a palavra de Deus, que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, entrou em comunhão e permanecerá até o último dia de sua vida em perfeita comunhão com Cristo. Este é membro de Cristo. Nós somos membros um dos outros na igreja. Na igreja, os irmãos, somos membros um dos outros, né? E somos corpo, e Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo da igreja, né? Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça, e Deus é a cabeça de Cristo. Então nós somos um só, Deus em nós, nós em Deus, se permanecermos no seu Filho, se permanecermos na palavra do Filho, né? Na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Então assim somos cada um de nós. Então este Evangelho, irmãos, é um Evangelho genuíno, real e verdadeiro. É uma palavra de vida e palavra de vida eterna. Então, por esse motivo, nós pregamos o Evangelho de Mateus integralmente, para que todos tenham um perfeito entendimento desde quando nasce, como viver, né? Nasce, como viver, né? E depois, quando morre, qual o destino que está dado, né? A nossa alma e ao nosso espírito para com Deus, para que tenhamos fé, tenhamos esperança, né? Tenhamos confiança em Deus, como diz a palavra de Deus, né? Lá no 1 Coríntios 13, versículo 13, né? Agora só resta estas 3, né? Só resta estas 3, né? A fé, né? A esperança
e a caridade, que é o amor fraternal, né? Então, assim é a vida em Cristo, né? Nós vivemos a nossa vida em Cristo, se entregar a nossa vida para Cristo. Então, assim está aí. Então, encerramos ontem, hoje estou fechando com esse editorial Evangelho de Mateus, né? E a partir de amanhã voltarei a trazer cartas variadas, como eu sempre fiz para trás, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, todos na paz do Senhor Jesus. Só que eu estou esquecendo de uma coisa importante de dizer para os irmãos aqui, o que Jesus falou, né? Exato, depois que ele foi morto, crucificado e ressuscitou e apareceu aos apóstolos, né? Que ele mandou os apóstolos que fosse para Galiléia, que ele iria adiante, lá eles o veriam. Jesus disse o seguinte: Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia, né? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, Pai. Portanto, Jesus falando com os apóstolos, dando uma ordem, dando um mandamento, determinando, dando um mandamento. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, Jesus disse, né? Se vocês são membros da igreja, são membros do corpo de Cristo, se vocês é o corpo, eu sou a cabeça, né? Então vocês façam o que eu mando, né? Da forma que eu determino, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações. Jesus mandou: ide, ensinai todas as nações. Ensinai o que, pastor Israel? Ensinai as nações, né? Como deve ser a vida de um homem, de uma mulher, né, em Cristo Jesus, para alcançar a salvação de Deus, para ter uma vida farta, abençoada aqui nesta terra, né? Uma vida farta, abençoada aqui nesta terra e alcançar a salvação de Deus. É o que todo mundo espera, todo mundo quer morar no céu com Jesus um dia, né? Uns com mais entendimento, outros com pouco, outros com nada, mas quer morar no céu. Ninguém quer sua alma queimando no fogo, ninguém quer ir para o inferno. Se você perguntar para 100 pessoas, você quer ir para o céu ou para o inferno? Os 100 vão apontar o dedo para cima, falando que quer ir para o céu. E para isso é necessário. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?